Oi, galera. Agora, nessa videoaula aí, eu vou mostrar para vocês o que significa dilatação, seguindo, dando sequência ao processo que a gente viu na semana anterior, que seria termometria, que é os tipos de escalas de temperatura e o que é a lei zero da termodinâmica, que é super importante. Então, a gente vai ver alguns casos que sofrem influência pela variação de temperatura. Uma das coisas mais comuns que a gente tem é a dilatação ou redução do tamanho dos corpos, que dilatação tanto serve para aumentar de tamanho quanto diminuir de tamanho, influenciado pela temperatura. Vamos dividir a tela aqui para mostrar a apresentação para vocês. Ela é bem tranquila, é uma matéria que a gente, tanto quanto a anterior, a gente basicamente usa as equações ali e tenta ver as fórmulas, tá? O que acontece com as fórmulas. Então, dilatação, as duas questões que vocês vão ter essa semana sobre dilatação, elas vão estar no Moodle, tá? E daí é só acessar o link e responder como vocês já estão acostumados, a maioria de vocês, né? O pessoal da 21 ainda não. E só entrar no link, dar a resposta. Por favor, não copie da internet, porque agora, como eu tenho tempo para ficar em casa, já que eu não preciso ficar dirigindo por aí, eu posso procurar na internet as respostas de vocês e certamente, eu vou cortar pontos por isso. Porque a moral vocês podem olhar, claro, na internet para se basear, para ter uma base para a resposta de vocês. Especialmente nessa segunda aqui, tomem cuidado que o Brainly não é a melhor solução para essa segunda pergunta. Usem a cabeça, escutem a aula antes que basicamente eu dou essa resposta. Então, o que é dilatação e por que as coisas dilatam? Basicamente, o que é dilatação? É aumentar ou diminuir de tamanho dependendo da variação da temperatura. Se a variação da temperatura, quanto a temperatura mudou, for positivo, tu tem um aumento do tamanho do corpo. Se a dilatação, se a variação da temperatura for negativa, tu tem uma retração do tamanho do corpo. Todo mundo aqui no Rio Grande do Sul sente isso, por causa do inverno e do verão. No verão, o nosso corpo aumenta de tamanho por causa do calor. Ele tenta se resfriar, né? Então, isso acaba que ele tenta diminuir a temperatura dele, mas para isso ele acaba inchando, a gente fica mais inchado no calor. E no inverno a gente tem a tendência de ficar mais encolhidinho, mais retraído, e o nosso corpo também diminui de tamanho para manter as partes vitais mais com a temperatura correta. Então, as nossas pontas, nossas extremidades, os dedos, normalmente dedos do pé e da mão, eles ficam mais gelados no inverno para que a gente mantenha a parte média do corpo, a parte então os órgãos, a parte vital do corpo funcionando com a temperatura correta. Outros casos que sofrem com a dilatação, isso aqui a gente viu ano passado, vocês puderam ver na frente da escola que eles trocaram o asfalto. O asfalto, ele não é sólido, ele é líquido, então ele sofre com dilatação, com a variação da temperatura. Principalmente asfalto que tem muita passagem de caminhão, por causa do atrito do caminhão e dos ônibus também. Com o asfalto tem um aumento da temperatura causado por esse atrito e ele daí se deforma, ele se dilata e se deforma, ele muda de forma. Normalmente vocês podem ver que quando tem muita passagem de caminhão no asfalto e ônibus, ele fica meio ondulado assim, exatamente onde as rodas dos caminhões e dos ônibus passam. Daí ele fica com duas partes mais baixas, que é onde ficam as rodas, e daí a parte central mais alta e dos lados mais altos, porque ele se deforma por causa da temperatura. Ele é super influenciado pela temperatura. Por isso que todas as estradas deveriam ser de cimento. Sofre menos influência. Por isso que a gente faz casa com cimento. Outra coisa que é um erro meio histórico e estúpido, tá? Isso aqui são trilhos de trem. O ferro e os metais, de uma forma geral, eles sofrem com bastante variação da temperatura. Então, se tu não deixa um certo espaçamento, que é o que está aqui nessa figura, essa aqui foi eu que bati. Bati nos trilhos de trem Vespasiano Correia, que tem um trem do exército que passa lá, bem interessante. Uma das obras de engenharia mais fodas do estado. Se tu não deixa um certo espaço entre os trens, entre os trilhos dos trens, o que acontece? Eles se tocam e entortam, que nem tá nessas duas figuras aqui. Esse espacinho, e olha como ele é pequenininho, ele tá ali por causa da dilatação que os trilhos vão ter com o aumento da temperatura. Eles vão aumentar de tamanho e daí eles vão ter esse espaço para eles poderem crescer e não vão se tocar. Se eles se tocarem, vai acontecer esse caso aqui. Mas é importante lembrar
que a dilatação, ela acontece em todos os tipos de materiais, tá? Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, e cada um tem uma certa influência, cada um sofre uma coisa diferente, assim. O gasoso, ele vai ocupar muito mais espaço, porque ele já ocupa muito mais espaço. O líquido também a dilatação dele vai ser muito mais perceptível, porque ele também já ocupa mais espaço. O sólido, a dilatação é um pouquinho menos perceptível, um pouquinho não, bem menos perceptível, porque ele já é mais concentrado, então ele ocupa, de forma geral, menos espaço. Tu precisa de uma quantidade de sólido muito maior para ter um volume grande, enquanto líquido e gás, para o volume de uma sala, é todo ocupado por um gás. Agora, para ocupar o mesmo volume de uma sala com sólidos, tu vai precisar de uma quantidade de sólido muito grande. Aqui a gente tem um exemplo da dilatação, perceba esse carro branco aqui. Burrices de russos, né? O que aconteceu aqui? Isso aqui provavelmente foi um cara que botou botijão de gás no lugar do gás natural, que acontece no Brasil, uma das coisas mais estúpidas que tu pode fazer, porque o botijão de gás não foi feito para as pressões e para as variações de pressão que a gente estudou antes. Ele não é feito para a pressão do líquido, do gás dentro do botijão, da mesma forma que os gás, do gás natural, né? O combustível, o gás natural é feito. Então, o que aconteceu? Ele sofre muito mais com a variação de temperatura. Daí, como ele sofre com a variação de temperatura, esquentou o carro ali, como batendo o sol direto, esquentou, ele explodiu. E essa explosão ainda foi tranquilinha. Ela foi de boa, só estourou e voou o step do cara. Olha só, ela podia ter arrebentado o carro inteiro, que é o que acontece às vezes nas casas, quando tu deixa o gás aberto, né? E daí o que acontece? Ele se espalha por toda a casa, quando tu liga, acende um fósforo, a casa explode. Dilatação, cara. Acendeu o fósforo, aumentou a temperatura, um pouquinho do gás, ele já entrou em combustão e dilatou e explodiu a porra toda. Era uma vez. Outra coisa que daí mais, sei lá, tem menino que se depila também. Qual é a melhor época do ano para se depilar? Inverno ou verão? Meninas devem saber melhor que eu, mas não sabem não. A melhor época do ano para se depilar, ou não tem a ver com a época do ano, pode fazer isso em casa, porque depende da temperatura, é quando tu tá com o corpo quente. Por quê? Os pelinhos do nosso corpo, vou mostrar minha mão aqui que ela é meio peluda. Os pelinhos aqui, ó, os pelinhos do braço, eles são presos no braço por poros. E daí o que acontece? Quando tu esquenta a pele, esses poros, consequentemente, aumentam de tamanho. Aí fica mais fácil de retirar o pelo inteiro na depilação com o aquecimento da pele. Então, o melhor momento para se depilar, na verdade, não tem a ver com a época do ano. Claro que seria melhor no verão, porque o verão é mais quente, mas é logo depois do banho. Ou por isso que se usa cera quente para depilação, porque a cera vai esquentar a pele, abrir o poro e arrancar o pelo. Então, dilatação também envolve estética, viu? Existem, como eu falei, 3 tipos de dilatação. A gente tem a primeira, que é a dilatação linear. E a dilatação linear, ela é normalmente aplicada em sólidos. O que quer dizer dilatação linear? Pessoal, todas as coisas dilatam, aumentam de tamanho ou diminuem nas 3 dimensões. Só que às vezes tu tem casos que nem o trilho de trem, ó, que ele está aumentando mais em uma dimensão. Então as outras tu meio que não considera. Por quê? Porque a dilatação depende do tamanho inicial do negócio. Quanto mais comprido for o trilho de trem, mais ele vai dilatar. Pode ver que o tamanho lateral do trilho e a altura dele são basicamente as mesmas. A única coisa que varia é o comprimento dele. Então aqui, quando a gente tem a dilatação linear, ela serve para quando a gente tem uma dimensão muito maior do que as outras duas, que é normalmente uma barra de ferro, que ela é muito mais comprida do que larga e alta, o trilho de trem, que é muito mais comprido do que largo e alto. Então a gente tem aqui, ó, o que são cada uma dessas coisas. L aqui representa o tamanho final, L sem nada, representa o tamanho final da barra, depois que ela dilatou. L0, tamanho inicial,
ΔT é a mesma coisa que a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Toda vez que tiver um zerinho que representa temperatura inicial. Alfa representa o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação. Quanto o material aumenta com a temperatura. Quanto maior for esse coeficiente, mais ele vai aumentar com a variação de temperatura. Bem importante isso. Então, o que está escrito aqui? Ó? Que o tamanho final depende do tamanho inicial mais o quanto ele vai aumentar, certo? Isso vai ser para todas as coisas, tanto linear, a superficial, que é em área, e a volumétrica, que são as outras duas que a gente vai ver. Isso aqui é uma lista de coeficientes de dilatação linear. Então, do aço, vocês podem ver aqui que todos estão com a 10 na menos 5, né? Todos são materiais sólidos, esses aqui. Inclusive o vidro é um tipo de sólido, só que ele está muito próximo do estado líquido. Pode ver que ele é um dos que menos sofre. O vidro Pirex aqui tem um coeficiente de dilatação linear muito baixo, então provavelmente é o que menos aumenta com a variação da temperatura. A diferença entre o Pirex e comum quer dizer que tu pode botar o vidro Pirex no fogo, basicamente, porque ele vai suportar melhor a variação de temperatura. O comum, provavelmente, se tu botar no fogo, ele quebra, porque ele não aguenta a dilatação, ele vai arrebentar daí. Então, a gente tem o outro tipo de dilatação, que é superficial em área, que está diretamente relacionada à pergunta 1 aqui, ó, que é quando tu encaixa um copo dentro do outro, o que acontece, como é que tu faz para soltar. O ideal é que tu esquente o copo, tanto de baixo quanto de cima, tanto faz, porque a dilatação, ela depende do tamanho inicial. Pode ver que a boca do copo aqui, a área da boca do copo, é maior que a área da bunda. Então, ela vai aumentar mais, porque a área inicial dela é maior. Tu precisa, então, ou esquentar ou resfriar os copos, tá? Melhor seria um pouco de água fria no de cima e botar o de baixo na água quente. Daí funciona bem mais rápido. Mas que nem na fórmula da linear, ó. Na superficial a gente tem a área final é igual à área inicial mais o quanto a gente aumentou. Única diferença que a gente está usando o A em vez de L, A de área. E aqui a gente tem um beta, ó. O beta representa o coeficiente de dilatação superficial, em área, em superfície. Por último, a gente tem a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica em 3 dimensões, a em área 2 dimensões, quando 2 dimensões são maiores do que uma terceira. Tipo, quando é que isso acontece? Numa placa de ferro, uma placa de madeira, que tu tem a área, o tamanho da placa, muito maior do que a espessura dela, que é normalmente uma placa, tipo essas placas de trânsito, o tamanho dela, a área dela é muito maior do que a espessura dela, que elas normalmente são muito fininhas. Então ela vai aumentar muito mais na área do que na espessura, que é a gente meio que desconsidera. E a volumétrica é quando as 3 dimensões são compatíveis, e daí também ela é a única aplicável, a única forma de se aplicar para gases. Gases, só expansão, dilatação volumétrica ou redução volumétrica. A gente dificilmente tem como ver as 3 dimensões de um gás, porque a gente precisa prender ele dentro de um negócio. Então, o gás, só expansão volumétrica. E aqui a gente tem a mesma coisa, volume final igual ao volume inicial, mais o quanto ele aumentou ou diminuiu. Se ele diminuir, esse valor aqui vai ser negativo, tá? Vai ser dado pela variação de temperatura, que a temperatura vai ser negativa, então todo esse processo vai ser negativo, diminuindo de tamanho. Aqui, em vez de ter o alfa ou o beta, a gente vai ter o gama, que é o coeficiente de dilatação